Bem, vamos lá. Eu quero começar falando aqui, principalmente sobre a questão do Alan, né? Porque é um assunto que tem mexido aí os bastidores do Flamengo, e a gente sabe que é uma contratação desejada pela diretoria do clube, né? Então a gente teve aí a Raíza Simplício na Goal, ela e o Thiago Fernandes, confirmando a nossa informação que a gente trouxe sobre o negócio estar novamente tendo chance de acontecer, né? Então, a gente traz aqui a matéria, olha só, as tratativas entre Atlético Mineiro e Flamengo pela venda de Alan ainda podem ter um desfecho positivo, como sob a Goal. Neste momento, a negociação está paralisada, mas as partes não descartam que haja um avanço nos próximos dias, antes do início da janela de transferências no Brasil, em 3 de julho. O Fla, inclusive, tenta destravar o negócio. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria que me garantiu que ainda estão confiantes, tá, no desfecho positivo com relação ao Alan. Hoje, segundo a Raíza, as conversas estão estagnadas em meio à crise por causa da troca de comando técnico, né? Sai Kudê, entra o Luiz Felipe Scolari. E eu quero dizer uma coisa, hein? É impressionante, a imprensa não falou nada. O Filipão fala que não vai mais treinar ninguém, sai do Atlético Paranaense e assume o Galo, muito pior do que o Vitor Pereira. Foi no dia seguinte. E ninguém falou nada. É o todo-poderoso Felipão, né? É o Felipão, que tem história no futebol brasileiro, é um idoso, né? Um senhor. Ninguém vai falar nada, né? Agora, para falar do Vitor Pereira, do português, todo mundo falou, né? Você quer saber a verdade? É porque veio para o Flamengo. É porque veio para o Flamengo. Se fosse para qualquer outro clube, ninguém ia falar nada do Vitor Pereira. A verdade é essa, tá? A gente traz aqui, então, informação até para encerrar esse assunto de Maria. Muita gente fala do Di Maria nos nossos comentários, no chat, pede o Di Maria no Flamengo, tá? Então ele deve ter um contrato até 2000. Olha só, ele tem contrato, se não me engano, oferecido a ele até 2025, né? Seria um contrato de 2 anos do Benfica, tá? 2 milhões de reais por mês, acima do maior salário do Flamengo, né? Então, olha só, para passar para vocês certinho, de acordo com informações do portal Flaweb, o nome do argentino chegou a ser citado no Conselho de Futebol, no Conselhinho de Futebol do Flamengo, onde eles se reúnem para tratar de chegadas de reforços, de saídas e tal. E o Di Maria chegou a ter o nome colocado em debate para atuar no mais querido. Mas o alto salário está fora dos padrões do futebol nacional e acabou impedindo que a negociação avançasse. O salário altíssimo de 2,1 milhões de reais. Tá? Com isso, o jogador está em conversas avançadas aí com o Benfica, pode ser anunciado a qualquer momento, né, com vencimentos de 2,1 milhões por mês. Vínculo de 2 anos, contrato até o fim de 2025, né? E agora o Flamengo se prepara aí para buscar um nome aí com um pouco, com uma realidade, né, que tem aí uma, como é que eu vou dizer, que seja, que tenha um salário que encaixe melhor aí na realidade do futebol brasileiro e do próprio Flamengo, né? O Flamengo não vai pagar 2 milhões, mesmo sendo de Maria, tá? Então, a probabilidade aí que ele seja anunciado como jogador do Benfica. Vou passar para vocês que aquela informação do Rodrigo Salazar, a gente está falando muito de mercado hoje. Então, o Rodrigo Salazar, que foi oferecido ao Flamengo e ao Palmeiras, tá? E acho que olha só, acho importante a gente trazer aqui, porque são jogadores do mercado sul-americano que estão sendo oferecidos, né? Teve o Garro também, Rodrigo Garro também, e impressionante, são oferecidos ao Flamengo, Palmeiras, né? O tempo todo, Flamengo e Palmeiras. Então, o Rodrigo Salazar foi oferecido ao Flamengo por seus empresários, e no caso foi apresentado como uma contratação de baixo custo, né, que pode render bem mais dentro de campo do que o pressuposto pelo tamanho do investimento, né, segundo o UOL.
E aí, o que acontece é que as informações dão conta, né, que apesar dele ser um meio-campista jovem, 23 anos, o Palmeiras e o Flamengo teriam desistido do negócio, tá? As diretorias teriam desistido, a negociação não seria simples, porque o Schalke 04 falaram que seria simples, né, na verdade, mas o Flamengo teria que contratar, teria que pagar. O jogador não está livre no mercado, né? É um jogador aí de 16 milhões que ainda assim é uma aposta. Então, foi citado como uma possibilidade boa de reforço, mas e botaram como simples. Eu não considero simples, eu acho que é dinheiro do mesmo jeito. Né? A gente está falando aí de 3 milhões e meio de euros, 4 milhões de euros. É um investimento, é um jogador aí, né, que, olha só, o Schalke 04 pode não criar dificuldade para vender, né, mas ele quer sair de lá porque não quer disputar aí a segunda divisão da Alemanha, segundo as informações das matérias. Empréstimo é uma opção, só se vier como empréstimo. Agora, o Flamengo pagar um jogador aí de 23 anos que ainda não se firmou, né, no futebol mundial, ele é muito bom tecnicamente, sim, beleza, né? Seria ali para disputar uma vaga com o Arrascaeta. É, cara, o Palmeiras não se interessou, tá? Foi oferecido ao Palmeiras também. O Palmeiras não se interessou, tá? E ele teve na campanha aí pífia da equipe lá, do rebaixamento da equipe no campeonato alemão, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado extra nessas contratações aí, até e avaliar, né? Jogador do Tottenham, né? Até teve torcedor do Flamengo falando para o Berrio, que jogou com ele, né? O grande Orlando Berrio, ajudar na vinda do Davinson Sanches para o Flamengo, né? Zagueiro do Tottenham, foi oferecido ao Flamengo, mas a diretoria prioriza volantes. Né? A diretoria do Flamengo quer volante e meia. Segundo uma pessoa próxima ao staff do jogador, né, jogador colombiano, ele tem interesse em atuar pelo Flamengo e o salário estaria no mesmo patamar dos principais nomes do elenco rubro-negro. O clube carioca vê Davinson Sanches como um jogador de primeira prateleira e não descarta a contratação, mas tem como prioridade o Alan e o De La Cruz. Tá? Informação do Globo Esporte. E aí, teve o Vitor Soares aqui comentando, né? Eu vou ler alguns comentários. Confia não, hein, nação? É um dos zagueiros mais irregulares do Tottenham e acumula diversas falhas. E aí tiveram alguns comentários de pessoas que devem acompanhar o futebol do Davinson. Tenebroso esse aí, o Marquinhos comentou. O Fabio colocou aqui, igual o jogador... Estou criticando o jogador do Flamengo, né? Mas também muita gente aí atacando e falando que não é bom jogador, né? O Brandon Bessa, ruim com força, o GB, o IMGB10 falando esse é bagre, alguns falando que ele é bom de bola, ter oportunidade de não contratar é loucura. Olha aí, o Giovanni falando, não foi esse aí que falhou, foi substituído e começou a chorar? Tá maluco, cara. Cara, a gente... É o que eu tô falando com vocês, cara. A gente tem que avaliar muito bem essas contratações. O Flamengo hoje é time top. O Flamengo está no Mundial, eu vou falar de novo, o Flamengo está garantido no Mundial de 2025. Então, o Flamengo definiu aí, tá? Segundo o Renan Moura, jornalista da Rádio Globo, homologou, na verdade, né, o contrato de forma definitiva até 2025 de Guilhermo Varela, jogador da seleção uruguaia, né, lateral direito do Flamengo. Então, está garantido até 2025. Tá? Então, o Flamengo garante aí a permanência de Guilhermo Varela até 2025. Estava emprestado até junho, né, com aquela cláusula de guerra, né, e ficará de forma definitiva até o final de 2025. Eu separei aqui mais também a questão do técnico do Ceará, né, que acabou pedindo a contratação aí do Matheus Gonçalves.
A gente não pode liberar o Matheus Gonçalves. Ah, nessa de ganhar rodagem, não, ele pode ser importante, gente. Pelo amor de Deus. É absurdo a gente pensar, né, que vai emprestar Matheus Gonçalves. Não existe. Né? Segundo o jornalista Wilson Pimentel, do portal torcedores.com, Eduardo Barroca, do Ceará, pediu a contratação por empréstimo do Matheus Gonçalves. Né? E o treinador da equipe do Nordeste solicitou a sua contratação por empréstimo. O Flamengo não recebeu ainda nenhum pedido, né, nenhuma proposta, mas, cara, não existe, não existe, não tem a menor chance. O Flamengo não pode emprestar, né? Não tem jeito. Acho absurdo até a gente levantar essa situação.